Oi galera, eu sou a professora Priscila, professora de português e redação, e hoje eu vou trazer uns erros mais comuns no momento da escrita, o que fazem você perder uma nota lá na competência 1 que não dá para ficar para trás, porque o tão alcançado 1000 não vai vir daí. São erros muito comuns e que a gente passa da nossa língua falada para a língua escrita, e isso não pode acontecer. Tudo certo a gente falar com uma variação linguística, com gírias e tudo certo, né? No momento do dia a dia. Entretanto, no momento da escrita, na redação do Enem, vocês têm que seguir a gramática da norma culta, tá? Então, o primeiro erro que a gente utiliza de forma bem equivocada é o uso do onde. O onde, ele só pode indicar lugar, tá? E a gente, na hora de escrever, bota lá, por exemplo, né, os discursos para melhoria de saúde, onde o governo deve. Gente, o governo não vai onde é as melhorias, né? Então a gente tem que utilizar de forma correta. Então o ideal é que se substitua onde, por exemplo, por em que, como fica o exemplo aqui, tá? Já aproveitando falando de onde, eu já falo do aonde. O onde e o aonde, os dois indicam lugar, mas o que acontece? O onde, ele indica um lugar fixo, então eu quero saber onde você mora. E eu quero saber aonde você vai. Qual a diferença? O aonde, ele dá um sentido de um verbo que tem um andamento, tá? Um movimento. Então, quando o verbo tiver movimento, aonde você vai, né? Por exemplo, então a gente utiliza aonde. Se o lugar for fixo, a gente utiliza onde. Depois também quero falar do através. É a terceira dica. E o que acontece com o através? O através a gente utiliza muito no momento da nossa escrita. A gente passa esse vício de linguagem sem nem perceber. Entretanto, o através serve na questão de atravessar alguma coisa. Por exemplo, o sol passava para a sala através da janela. Gente, e a gente utiliza como? Por meio disso, né, o governo quer resolver problemas da criminalidade através de leis. O governo não ultrapassou nada, né? Não atravessou nada. Então, o uso do através está equivocado. Então, o ideal é que se utilize o governo quer melhorar problemas de criminalidade por meio de leis. Ficar muito mais bonito, né, o seu texto. Outra coisa também que a gente utiliza de forma equivocada é o atrás. O traz com S só e o traz com Z. Qual a diferença desses três? O atrás é um advérbio de lugar. Então, por exemplo, a minha casa fica atrás do parque. Estou indicando o lugar onde fica a minha casa. Já o traz com Z, ele tem o sentido de trazer. Tinha saudade quando ela trazia flores, tá? Mas ele traz flores para mim. Então, esse traz do verbo trazer é com Z. Já o traz, somente o A-T-R-A-S com um acento agudo, ele serve somente acompanhado de uma preposição. Então, ela queria saber quem estava por trás da brincadeira. Esse por é a preposição. E depois, sim, daí eu utilizo o traz só com um S no final, né? E com um acento. Então, eu quero muito que vocês cuidem essas 4 dicas que eu dei pra vocês, pra gente não passar os nossos vícios de linguagem no momento da prova do Enem, né? Da escrita. E que a gente não só pra prova do Enem, mas que a gente leve isso pra vida e não erre mais, certo?